Testando o som. Teste. Boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Meu nome é Vivian, eu e meu colega Everson vamos então conversar com vocês mais um pouquinho a respeito da cultura egípcia antiga. E hoje vamos mais uma vez falar a respeito de tumbas, né? Na verdade, boa parte daquilo que a gente conhece sobre a cultura egípcia antiga provém da crença que eles desenvolveram numa vida além do túmulo. E eles nos legaram, então, uma grande quantidade de cultura material que nos conta a respeito dessa crença no além. E hoje nós vamos falar especificamente da tumba de um egípcio chamado Senedim. Um egípcio que viveu nos governos de dois faraós, né, os faraós Sete I e Ramsés II, durante o período que nós chamamos de Reino Novo, durante a 19ª dinastia. Então, a mais ou menos aí a gente pode datar cerca de 1279 a.C., mais ou menos. Então, estamos falando de um egípcio que viveu, né, e sua família, como nós vamos ver hoje, né, que viveu há mais de 3.000 anos. Agora, por que escolher falar especificamente sobre a tumba desse egípcio? Porque nós vamos falar, na verdade, de uma região chamada Tebas, que a gente também já comentou em alguns momentos aqui nas nossas lives, porque durante o Reino Novo, Tebas é a capital do Egito. E nesse período, os faraós construíram as suas tumbas na região que hoje nós conhecemos como o Vale dos Reis, que é justamente, né, que fica justamente na cadeia de montanhas tebanas, né, no oeste, no lado oriental do Rio Nilo, e justamente naquela ideia, né, do ocidente, do oeste, justamente porque na concepção egípcia o deus Sol Ra fazia uma viagem diária em sua barca de leste a oeste. Então é no oeste que ele mergulha, né, no mundo inferior, aonde fica o mundo dos mortos. A mesma coisa então aconteceria com o egípcio que esperava justamente renascer neste outro mundo. E nós também já comentamos que é nessa região do Vale dos Reis, então, que os faraós construíram as suas tumbas, que nós também podemos chamar de hipogeus, escavados na rocha. Mas o que tudo isso tem a ver com Senedim? Porque Senedim, na verdade, vai viver na cidade de Deir el-Medina. E que cidade é essa? É a cidade dos construtores, dos trabalhadores do Vale dos Reis, né? Então, por isso que está diretamente ligado aos faraós do Reino Novo, sendo este um período ápice, na verdade, da história do Egito Antigo. Antes da gente falar um pouquinho sobre a tumba dele, até eu me encontro aqui do lado, né, da porta da tumba dele, a gente vai entender então um pouco o que era Deir el-Medina, né? Entender a importância dessa cidade, das pessoas que viveram ali, para entender então dessa concepção de vida além túmulo que eles também desenvolveram. Bom, os egípcios na época vão chamar essa região de vila, né? Vila por quê? Porque é aquela que está a serviço, né, da região onde serão ou foram construídas as tumbas reais. Essa região, essa vila, na verdade, ela vai ser habitada por praticamente 500 anos. Então a gente data aí de pelo menos 1504 a.C.
até por volta de 1070, né, antes de Cristo. Seria o período, então, dessa época que nós chamamos também de Reino Novo, da 18ª à 20ª dinastia. Então, estamos falando de uma cidade habitada ao longo de 500 anos. Nós podemos afirmar com certeza que a partir do governo do terceiro faraó desse período, chamado Totmés I, nós já temos pessoas habitando essa região. Afinal de contas, a gente já tem certeza que existiam pelo menos 23 casas nesse local, né? E aí as casas justamente desses trabalhadores. E claro que com o tempo, né, ao longo dos diversos governos reais, nós temos que essa cidade ela vai sendo ampliada, né? Então nós temos indícios de ampliação depois com a rainha faraó Hatshepsut, com o faraó Totmés III, né? Onde a gente tem, digamos assim, o terceiro grande momento de expansão dessa cidade. E talvez o ápice dela tenha sido justamente no período em que Senedim viveu, né? Entre o governo justamente de Sete I Ramsés II. Tanto que é um dos momentos que a gente mais tem informações a respeito da vida das pessoas que habitavam esse local. E quem morava lá? Então nós estamos falando de carpinteiros, de pedreiros, de mestres carpinteiros, de desenhistas, de escribas, de representantes do governo egípcio, como por exemplo o secretário do vizir, né, que ajudava na coordenação dos próprios trabalhos, policiais que ajudavam na defesa tanto da cidade, que também poderiam atuar na própria região do Vale dos Reis, e suas famílias. São essas pessoas que viviam na cidade de Deir el-Medina. Uma coisa bacana da gente pensar também é que nós temos nessa cidade uma avenida principal e essas famílias elas se dividiam então entre aquelas que moravam do lado direito e aquelas que moravam do lado esquerdo da avenida. E dessa mesma forma eles também organizavam os turnos de trabalho desses artesãos, desses construtores. Então você tem um capataz que gerencia os trabalhadores do lado direito e o capataz que gerencia o trabalho daqueles do lado esquerdo. E geralmente cada um desses grupos trabalhava 10 dias na região do Vale dos Reis, na escavação da tumba, na decoração da tumba, né? Então eles se dividiam na semana egípcia, ela durava então esses 10 dias. E a gente pode afirmar isso porque a gente também tem a região de acampamento, né, do período então que eles ficavam trabalhando na região do Vale dos Reis, ou do Grande Vale, como eles mesmos chamavam na época, e depois retornavam então à cidade de Deir el-Medina. E é claro que se eles habitam esse local, após a morte, eles vão ser enterrados próximos da cidade, da própria cidade. E é claro que nós vamos ter alguns conjuntos de tumbas ali muito próximos, né? Do período ainda da 18ª dinastia nós temos algumas, mas grande parte delas não tem decoração, são tumbas bastante simples. Basicamente o que nós temos é o que nós chamamos de infraestrutura, que é um poço que era escavado e embaixo desse poço se fazia uma galeria, então, onde geralmente o espaço que se dava a essa galeria era para que ali fosse depositado o sarcófago do falecido. Do período do Reino Novo, nós temos um grande exemplo de tumba realmente decorada de um arquiteto chamado Ka, que trabalhou para 3 faraós, na verdade, né, sendo um deles o famoso Amenhotep III, também um período bastante importante para a história do Egito Antigo. Mas durante o período, então, de Ramsés II, é que nós temos, então, uma dinâmica muito maior na cidade de Deir el-Medina, nós vamos ter algumas tumbas e, possivelmente, a de Senedim seja um desses maiores exemplos, então, né? E aí eu vou contar para vocês um pouco como é que estava organizada essa tumba do Senedim. Então, nós temos a parte de cima, que nós chamamos de superestrutura, e a parte que ficava abaixo do solo, que é a infraestrutura. Como essa tumba que eu comentei com vocês, a tumba de Ka e de sua esposa Merit, nós temos já que ali foi um dos primeiros exemplos onde ele construiu uma superestrutura, que é uma capela, né? Essa superestrutura, na verdade, ela é uma capela de culto ao falecido, na
forma piramidal. E aí a gente também faz já uma relação com a própria crença nesse período solar. A gente já viu que a pirâmide é um símbolo ligado a Ra, ao Deus Sol, né? E aí então nós temos, especificamente desse período, a tumba de Khaymelite, cuja sua capela foi feita na forma piramidal. E a mesma coisa então agora com Senedim, a gente vai encontrar essa mesma estrutura. Então na verdade ela era formada por um pátio. Esse pátio ele era demarcado por um muro e na entrada, né, desse pátio nós temos 2 pilões. Quando nós conversamos sobre os templos, o Everson comentou com vocês que os pilões representavam também a montanha primordial, né, que são estruturas trapezoidais. Então temos a entrada e aí essa entrada é delimitada justamente por um muro. No fundo é onde nós vamos ter a capela de Senedim. Na verdade, nós não temos apenas a capela dele, vamos ter 3 capelas. A sua era central, de um lado a do seu filho, né, e do outro lado possivelmente de seu sogro. Então temos ali a estrutura piramidal, aí teríamos o local de culto ao morto, possivelmente dentro da capela de Senedim deveria ter uma estela, né, para o seu culto funerário. Nós sabemos também que na frente da fachada dessa pirâmide, que hoje foi reconstruída, e ela tem quase 7 metros de altura, teríamos ali um nicho para conter também uma estela dedicada ao falecido, e no seu topo teria um piramídeo, de novo fazendo uma relação, uma associação com o Deus Sol Ra, né? E o piramídeo, então, ele tem a forma de uma pirâmide, e cada uma dos 4 lados nós teríamos então cenas relacionadas ao culto ao Deus Ra. Então temos Ra em sua barca, Ra, né, a representação do próprio Ra, de Senedim cultuando também o Deus Horus, e depois de Senedim e sua esposa, Neferte, também ajoelhados em posição de culto, né? E até uma curiosidade, esse piramídeo, na verdade, de Senedim, ele foi encontrado já quase 30 anos depois da descoberta da sua tumba, que eu vou comentar daqui a pouquinho, né, em vários pedaços, e depois realmente ele foi restaurado para que a gente possa conhecer e aí sim afirmar hoje a ilustração que nós tínhamos nessas 4 faces, né, do piramídeo da capela funerária então de Senedim. Bom, essa era a superestrutura. E a infraestrutura? Então nós também temos um conjunto de galerias. Na verdade, muito próximo à entrada da sua tumba, nós temos ali uma espécie de um retângulo. E aí esse retângulo, na verdade, ele leva a um poço com mais ou menos 6 metros de comprimento. Esse poço que foi escavado, depois ele foi também construído com tijolos de adobe e foram feitas algumas fissuras, né, ao longo desse poço para facilitar, né, a entrada e, claro, que também a saída depois do próprio poço. Então a ideia é que nós temos o poço, esse poço leva até uma primeira sala, né, que depois ela tem uma escada que leva a uma segunda sala, e essa segunda sala ela se divide numa antecâmara inacabada, né, e depois ainda dessa sala há uma outra escada que levava justamente a essa porta que nós estamos aqui, e que atrás dessa porta estaria justamente a câmara funerária de Senedim, e que também foi utilizada para outros membros da sua família, né? Então, e realmente essa câmara funerária, de toda essa estrutura que eu comentei com vocês, era a única área totalmente decorada, e que depois nós vamos mostrar aqui na nossa exposição alguns exemplos, né, e também o seu significado. Então essa era a infraestrutura da tumba de Senedim. Era muito comum a gente encontrar tumbas como essas então na região de Deir el-Medina. Não são muitas como nesse acabamento como nós temos de Senedim, né? Na verdade, a grande maioria delas não tem pinturas, como a gente está comentando aqui. Boa parte delas vão ter justamente um enxoval funerário, né? O ataúde feito de madeira, móveis, vasos de cerâmica, né? Por quê? Porque com certeza não era nada barato você preparar uma tumba como essa, né? Nós sabemos que os próprios artesãos, os próprios construtores trabalhavam, né,
ali na construção não só das tumbas da própria região, mas que possivelmente também atuaram na construção de tumbas de outros nobres egípcios, né, em outras regiões associadas a Tebas também. Afinal de contas, eles eram os construtores da tumba, né, das tumbas reais. Tanto que Senedim tem um título que é justamente de servidor do local da verdade, que era geralmente o título associado àqueles que atuavam na construção, né, das tumbas do Vale dos Reis. E a gente pode afirmar que, na verdade, ele era um arquiteto, porque dentro da sua tumba, entre os vários materiais que foram ali encontrados, nós temos côvado, prumo, né, que eram instrumentos que podem ligar, então, a sua atividade como arquiteto. Qual que é outra importância também da tumba de Senedim? Que essa tumba ela foi encontrada intacta, né? Ela não havia sido, então, arrombada por ladrões desde a antiguidade. Ela foi descoberta em 1886 por trabalhadores que estavam na região e avisaram justamente o chefe, na verdade, do Conselho de Antiguidades do Egito na época, chamado Gaston Maspero, a respeito de uma possível descoberta. No dia 1º de fevereiro, então, de 1886, Maspero, acompanhado de outras pessoas que o ajudavam, né, nas atividades ao longo do Egito, em relação à preservação e à própria descoberta de diversas regiões, acabaram então indo até o local, desceram pelo poço que eu comentei com vocês, né, algo que na verdade esses trabalhadores já haviam feito, e se depararam, né, descendo então por essas galerias que eu comentei, com essa porta que na época então ela estava fechada, na verdade, com batentes, né, e um lintel também, e que infelizmente essa moldura que a porta tinha acabou sendo destruída no momento então de abrir a porta que levava justamente à câmara funerária. Quando eles abriram a câmara funerária, eles vão descobrir ali dentro de uma sala que não era muito grande, 20 múmias. Dessas 20 múmias, nós temos 9 que estavam em seus ataúdes. Entre essas 9, nós podemos falar de Senedim, da sua esposa Ineferte, de alguns filhos e de suas esposas, e outras 11 múmias que não estavam dentro de ataúdes, né? Então essas até mesmo a sua condição hoje de preservação foi bastante danificada no período então em que elas foram retiradas de dentro da tumba. Então a gente pode mais ou menos, acredita-se que ali dentro tínhamos 3 gerações, na verdade, da família de Senedim, né, cujas suas múmias foram depositadas e que por praticamente 3.000 anos realmente a sua tumba ficou fechada. Além das múmias, foram encontrados diversos objetos. Então nós temos móveis, caixas, caixas de chábits, que daqui a pouco o Everson vai comentar com vocês, essas próprias estatuetas chamadas chábits, né? Entre esses 9 esquifes, né, que foram encontrados, cada morto também estava com a sua própria máscara funerária. Então nós temos ali uma grande quantidade de objetos que hoje, na verdade, se encontram dispersos em alguns museus, né, egípcios, europeus e também norte-americanos, né, relacionados, associados, então, a essa tumba. Né? Bom, diante disso, então, de tudo que foi encontrado, aqui na nossa exposição nós temos, além dessa porta, algumas pinturas e a própria caixa de chábits que eu comentei com vocês. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa concepção da vida além túmulo que os egípcios desenvolveram nesse período, o Everson então vai contar para vocês a respeito desses outros detalhes. Bom, boa tarde a todos, né? Então vamos começar falando então primeiramente dessa porta, né? Mas para a gente poder entender então o contexto dessa porta, entender as pinturas, a própria escrita que está aqui, nós precisamos remeter novamente ao texto das pirâmides, né? Então o que acontece? Com o fim do Reino Antigo, né, e aquele período de construção das pirâmides, chega um momento então que os textos que antes eram apenas para os reis
passam agora para as mãos também dos nobres, né? Então os nobres, agora no primeiro período intermediário, eles vão ter acesso, já que a esfera de poder passou dos faraós para justamente esses nobres que governavam um Egito que estava realmente dividido durante o primeiro período intermediário, né? E portanto esses textos agora eles passam a ser divididos realmente para essa nova camada social e de poder dentro do Egito. Bom, esse texto, então, que antes era o texto das pirâmides, passa a ser agora o texto dos sarcófagos, né? Então, ou seja, partes dele eram colocadas, então, realmente para preencher e decorar os sarcófagos da época, então, do primeiro período intermediário e Reino Médio, né? Então, eram sarcófagos que vão começar a ter uma forma também antropóide, mas principalmente ainda em formato retangular, né? E o texto dos sarcófagos, já no Reino Novo, vai evoluir novamente para o livro dos mortos, né? Então, por quê? Com as evoluções literárias, com a evolução também da própria escrita hieroglífica, né? Então, ou seja, mais símbolos, mais palavras puderam ser colocadas, estabelecidas, uma própria simplificação da escrita hieroglífica, né? Então, tudo isso permite que o egípcio antigo acabe criando uma grande biblioteca funerária, né? Então, não apenas a literatura propriamente dita, mas a literatura funerária, ela também acaba evoluindo de alguma forma e chega, portanto, um texto um livro dos mortos que nós temos então no período do Reino Novo, né? Agora, quando nós falamos livro, né, então a mesma coisa do texto das pirâmides e do texto dos sarcófagos. Nós não podemos pensar que era apenas um conteúdo colocado, por exemplo, em papel. Claro, tinha um papel de papiro, aonde os sarcófagos onde esses livros, aliás, eles podiam ser decorados. Mas também aí nos sarcófagos, nas tampas dos sarcófagos, parte ia para o corpo das chábites, das estátuas funerárias, né, então dos servidores, parte ia para portas, parte ia para as paredes, né? Então esse texto do livro dos mortos, ele servia também para decorar várias dessas áreas que eram remetidas ao morto e na sua própria tumba, né? Então a começar pela porta aqui no caso de Senedi, né? Bom, o livro dos mortos, ele constitui então para o egípcio antigo um verdadeiro mapa de como se chegar até o outro mundo, né? Então como se chegar até a Amiduat, como fazer essa viagem, como fazer para chegar até lá, como ser julgado, né? E como viver, né? Como fazer para viver eternamente ao lado dos deuses, né? Então, e trazia uma gama de magias, de proteções realmente para a alma, para que a alma e o corpo não fossem danificados durante essa viagem, durante a estadia também do morto lá no outro mundo, né? Bom, vamos observar então a porta em primeiro lugar, né? Então essa parte que eu estou apresentando aqui para vocês é justamente a parte de fora. Então quando a Vivian falou da descoberta da tumba, né, então do Senedim, e que nós temos aí uma equipe já entrando, né, então dentro dessa tumba, a primeira parte que eles vão se deparar vai ser justamente com essa área, né? Então justamente com essa pintura que nós temos, né? Bom, vocês podem ver que nós temos aqui um local para trinco, né? Então, e ali é onde ficavam então os batentes dessa porta, né? Então, o que acontece? Para a abertura dessa tumba, né? Então foi necessário talvez desmantelar, né? Então aquilo que nós tínhamos como o dindel e os lintéis, né? Então essas partes que acabaram sendo desmanteladas foram levadas, uma ficou em Deir el-Medina mesmo, então dentro de uma reserva técnica, e as outras duas acabaram indo para o Museu da Universidade da Califórnia em Berkeley, né? Agora, a porta, ela não ficou dentro da tumba, ela foi levada também para o Museu do Cairo, né? Então onde está em exposição até hoje, né? E nós temos então essa réplica perfeita também, né, então, dessa porta. Tá? Bom, a primeira cena então que nós podemos observar, ela está justamente dentro desse quadrado branco, né? Então a porta ela foi pintada também de amarelo, o amarelo tem uma conexão com o mundo dos deuses também, com a Amiduat, né? E a porta em si ela foi produzida em madeira de sicômoro, né? Então que é uma árvore extremamente importante para o egípcio antigo, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Tá? Agora, com relação às pinturas, nós vamos encontrar então Senedim, que é o proprietário da tumba, fazendo a imposição de mãos, né? Então a imposição de mãos realizando oferendas para dois deuses, né? Então para duas divindades. Tá? Essa oferenda aqui ela é constituída por um buquê de flor de lótus, né? Então que quer dizer também a palavra Ankh, é uma maneira de se escrever Ankh, né? Então vida, e vamos encontrar o vaso Quebé, né? Então, ou seja, um vaso de libação, né? Então, ou seja, libação e vida para os deuses que estão aqui. E assim, e logo abaixo, segurando essas oferendas, temos uma mesa, né? Então essa mesinha de oferendas, né? Aqui eu quero fazer um paralelo com vocês.
Em outra live nós tínhamos falado sobre a autobiografia do Penefert. Então, essa autobiografia, que é lá do Rio Antigo, lá das Mastabas ainda, né, ela vai apresentar elementos que, mesmo no Livro dos Mortos, mais de 1000 anos depois, né, os egípcios continuaram representando. E a mesa de oferendas é uma coisa importante que continua sendo representada também, assim como as oferendas, elas também acabam não mudando. Então, é uma forma de tradição que os egípcios não abandonam. Eles evoluem, mas não abandonam, né, então, por completo, né? E bom, com relação aos deuses que nós temos aqui, nós podemos observar também através dos hieróglifos os seus próprios nomes, né? Claro, no caso aqui nós temos Osíris, que é Amentil, e também a deusa da ordem cósmica, Maat, que nós também falamos um pouquinho na live passada, né? Então, uma deusa Maat da ordem cósmica, da justiça e da verdade. Osíris, relacionado ao renascimento, é o senhor do outro mundo, é o senhor da Anduat também, né? Reparem que ele está portando uma coroa também no formato Atef, né? Então, só que com uma estilização de vegetais, né? E uma mandrágora que fica na ponta, então, dessa coroa, né? Agora, com relação ainda à própria imagem de Osíris, nós vamos ver que ele possui um colar, né? Então esse colar ele era muito comum dessa época também, né? Então da época ramestra, né? E vamos identificar ainda que ele possui o cetro Reká, o cetro Mekaká, que possui 3 pontas, e o cetro Uas, né? Então que vocês reparando, é esse cetro verde, né? Então com a cabeça no cervo, e ele está, né? Então de uma maneira muito curiosa, quase que sentado também, assim como o próprio deus Osíris também está, né? Então isso que é muito interessante, né? Bom, com relação ao nome, então ele vai aparecer justamente aqui nessas duas colunas, né? Então Osíris Quente Amentil, né? E vamos identificar então no texto seguinte, a partir da terceira coluna para lá, justamente o nome das personagens que aparecem aqui e a oferenda sendo dedicada. Então, uma oração de dedicatória, né? Então, uma oferenda, né? Então, a Osíris Quente Amentil, né? Pelo servidor do local da verdade. Então, ou seja, aquele título que a Vivian tinha falado para vocês, ele aparece justamente em duas colunas, logo acima da cabeça do Senedim, né? Aí temos o nome dele, Senedim, né? E aí temos também o título da própria esposa dele, né? Então, a companheira, senhora da casa, né? E Neferte, né? E também a filha dele, né? Aí nós temos Irut Neferte, né? Então, ou seja, nós temos o nome então dessas personagens que vão acabar aparecendo aqui nesta primeira cena, tá? Agora, com relação à segunda cena, ela também traz um aspecto do outro mundo, né? Então, a diferença dessa para essa é que aqui nós vamos encontrar não o Senedim em primeiro plano, mas o filho mais velho, né? Então, o filho mais velho, né? Então, que nós vamos encontrar aqui, o nome também vai estar aqui, né? Então, Kabeneket, né? Então, que nós temos esse rapaz, está logo aqui, e os irmãos dele, são um total de 7 irmãos masculinos, e mais a filha, portanto, ele tinha 8 filhos, né? Quero apresentar aqui para vocês, então, cada um deles, né? Então, nós temos aqui o Pacaru, né? Temos também o Rabotep, temos também aqui o Consul, temos também o Ramés, né? Vamos encontrar o Anretep e vamos encontrar também o Neku, né? Então, ou seja, esses filhos, né? Então, são os filhos aí do próprio casal, né? Então, que nós temos aqui como proprietários da tumba, e estão fazendo oferendas para duas divindades também, sendo uma delas a deusa Ísis, né? Também os títulos dela aqui, né? O nome Ísis, a grande senhora do céu, e vamos identificar também essa outra divindade que a gente podia confundir com Horus, já que ele possui a cabeça de um falcão e a coroa, né? Porém, não é Horus, é um deus que está misturado, é um super deus, vamos dizer assim, né? Então trata-se, né? O nome dele nós vamos identificar também nos hieróglifos, trata-se de Ptah, Sokar, Osíris, né? Então, ou seja, é uma divindade que mistura outras 3. Ptah, que a Vivian já falou para a gente numa outra live, é o deus relacionado à construção do mundo, né? Então, portanto, um deus primordial. Vamos falar aí também de Sokar, que é o deus relacionado ao inframundo, também, a Anduat, né? E vamos observar o próprio Osíris, né? Então, esse potencial de renascimento que os egípcios tinham nesse deus, né? Então, nós vamos identificar essas 3 potências dentro do mesmo deus, que se misturam lá no outro mundo. E, portanto, nós vamos ver aqui também que os 7 irmãos estão fazendo oferendas das mesmas coisas que os seus pais, né? Então, nós vamos encontrar aqui a mesa de oferendas
o pote quebé, e vamos encontrar também a oferenda de vida, né? Então através desse buquê de flores de lótus. Tá? Bom, vamos observar agora o outro lado, né? então dessa porta, o lado de dentro. Tá? Então vamos lá? Me sigam, por favor. Muito bem, gente. Então agora nós estamos observando, né, então, a parte de dentro dessa porta, e essa parte de dentro ela vai trazer novamente Senedim e vai trazer também a esposa dele, a Nefert, né, e eles estão jogando Senet. Lembra que eu falei para vocês numa outra live, né, então que a gente ia mostrar o Senet para vocês, né? Além do tabuleiro tem representação também em porta e tem representação em parede desse mesmo jogo, né? E vejam que é um jogo realmente de tabuleiro, onde temos as peças, né, então, que acabavam sendo movidas de alguma maneira para que essa pessoa pudesse vencer. Né? Só que repare que Senedim e Nefert estão jogando praticamente sozinhos. Né? No lugar do oponente, nós temos, na verdade, uma mesa de oferendas. Né? E isso também traz um aspecto mágico, para que nenhum mal acontecesse com o morto lá no outro mundo, para que ele vencesse qualquer mal. E, portanto, o mal não poderia simplesmente ser desenhado na sua tumba, porque esse mal poderia tomar vida e causar um mal, né? Então, para o morto. Né? Então, é por isso que ele não é desenhado. No lugar é colocada uma mesa também de oferendas. Né? Aqui nos hieróglifos nós temos a apresentação também do casal, né? Então trazendo o título dele como servidor do local da verdade, né? Então servidor de Deira Medina, né? E os hieróglifos eles também trazem 2 capítulos do livro dos mortos, né? Então, sendo que nas 6 primeiras colunas, vai trazer um pouquinho sobre o conhecimento desses livros, né? Então o conhecimento, tanto o conhecimento terreno quanto o conhecimento no sarcófago, portanto no outro mundo, né? Vamos identificar também uma fórmula para que a pessoa possa sair, né? Uma magia para que ele possa sair à luz do dia e tomar a forma que ele bem entender também, né? E assim poder ter esse contato tanto com o mundo da Andoates quanto o mundo também dos humanos ainda vivos, né? Vamos identificar as oferendas, né? Então as oferendas que eram também de carne, que eram também, digamos assim, de cerveja, que eram também de pães, né? Então você veja que são oferendas que mesmo lá no Reino Antigo elas já existiam e não deixam de ser importantes para os egípcios agora no Reino Novo, mais de 1000 anos depois, né? Vamos identificar também aquele aspecto de que tudo que você faz aqui neste mundo, você vai fazer lá no outro mundo também. Isso a gente vê aqui. Uma frase que significa mais ou menos isso. Que ele comande como ele comandava aqui na Terra. Né? Então, ou seja, é algo relacionado a que ele possa fazer lá no outro mundo e que ele já fazia aqui também. Né? Vamos identificar também que ele vai poder ter os desejos também realizados, como também os deuses têm os seus desejos realizados, né? E vamos identificar essa questão da transformação dele, a transfiguração, que é muito importante, na questão de que ele poderia, vamos dizer assim, voltar a este mundo e ir para o outro mundo também, sem nenhum problema, né? Então, ou seja, voltando para pegar as suas oferendas e indo, né? Então, novamente para outro mundo, na companhia dos deuses, né? Vamos encontrar também uma frase que faz referência também ao jogo Senet, né? Então dizendo o aspecto mágico dessa frase, justamente para que ele possa vencer qualquer mal, né? E vamos identificar que ele possa se transformar em um ser tão forte quanto é Osíris, né? E no fim, vamos encontrar então os títulos e o nome também, tanto dele quanto da esposa. Né? Então você veja como esse aspecto do livro dos mortos, ele fica muito presente já na entrada da tumba. Ou seja, para facilitar essa viagem, né, então, do morto para o outro mundo. Né? E os outros 20 mortos que estavam ali praticamente enterrados? Eles teriam esse aspecto mágico também atribuído a eles, praticamente através da leitura também desses mesmos hieróglifos. Né? Então, apesar de não estarem descritos, apesar de não estarem desenhados, ainda assim poderia ser atribuído, estavam garantidos por essa magia que já estava presente dentro da tumba. Em cada uma das imagens também que nós vamos encontrar dentro da tumba do Senedim, vamos identificar também partes do livro dos mortos sendo representadas, com todas elas, né? E dentro dessa tumba, né, então dentro dessa, na verdade, dessa câmara mortuária, né, então que é a câmara C, vamos encontrar cerca de 25 cenas, né, distribuídas então num espaço que mede cerca de 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Então você veja que não é um espaço muito grande, né, mas que várias múmias e vários objetos
acabaram sendo colocados ali dentro desse pequeno espaço. Eu gostaria de mostrar agora para vocês, então, duas dessas cenas que estão presentes dentro dessa câmara chamada câmara C, né? Então, por favor, vamos até ali, onde estão essas cenas, né? Bom, a primeira cena que eu gostaria de mostrar para vocês é essa cena que está logo aqui embaixo, tá? Essa cena, ela é rodeada, vamos dizer assim, né? Vou baixar para ficar mais fácil para mostrar aqui para vocês. Ela acaba sendo colocada justamente na parte mais oeste, né, então, da tumba, né, então isso no lado norte também, e vocês vão poder identificar então que essa cena ela aparece circulada por um formato, né, então, de templo pré-dinástico do Alto Egito. Veja, esse tipo de templo, então, ele não era mais produzido, né? Então o templo que a gente já tinha era aquele templo que nós mostramos em uma outra live, onde você tem o aquete, onde você tem o papiro, né? Então sendo representado também nas colunas, né? Agora, esse tipo de templo aqui é um tipo de templo pré-dinástico, é um dos primeiros tipos de templos que os egípcios acabavam produzindo. Mas eles não produziam, né, então, fisicamente, eles reproduziram apenas na tumba, né, então isso que era muito importante. E vejam também que nós temos aqui uma cobertura que é um grande tecido com motivos geométricos, né, então que é toda essa parte colorida que temos aqui na parte de cima, né. A cena também, ela acaba tendo hieróglifos, tanto na parte de baixo, quanto também na lateral. Tratam-se de 29 colunas com um dos capítulos, então, do Livro dos Mortos. E falam sobre a questão da chegada do morto dentro da tumba e a viagem dele para onde do lado, né? Vamos identificar também aqui na cena, né, o próprio Anubis, né, então, revivendo a múmia de Senedim, para fazer com que ele volte à vida, né? Então, em alguma outra live, nós falamos o seguinte, que tinha um instrumento chamado enxote, né, então, que era uma peça que servia para conectar na boca e nos olhos, então, da pessoa. Esse ritual era chamado de abertura da boca e dos olhos, justamente para fazer com que a pessoa se reativasse. Aqui nós vemos, então, Anubis fazendo essa mesma reativação do corpo também desta pessoa, né? A diferença, né, é que esta cena ela podia se reproduzir também no dia a dia do egípcio antigo que trabalhava dentro das tendas chamadas ibu, né? Então aquelas tendas da mumificação, né? Então onde a mumificação realmente era produzida. E no caso do Anubis, o sacerdote, né, então, que era o sacerdote principal, podia utilizar uma máscara, né, então essa máscara vestida ali na cabeça realmente ali daquele sacerdote, né, então numa outra live nós vamos mostrar isso para vocês também, e ele representava o próprio Anubis naquele momento. No caso aqui do Livro dos Mortos, nós temos essa representação do próprio deus Anubis, que é o deus da mumificação, fazendo essa reativação do corpo da pessoa. Repare ainda que o morto ele está sobre uma cama, né? Então essa cama ela é a cama de Merit, né? Então a deusa que deveria proteger por completo também o corpo do morto durante o processo de mumificação. E na tumba do faraó Tutancâmon foi encontrado também, vamos dizer assim, um exemplar, né? Então conservado desta cama, está completa, né? Então que é uma coisa bem importante também da gente perceber, né? A outra cena que eu gostaria de mostrar, ela está justamente aqui em cima, né? E é uma cena que está no teto da tumba de Senedim, né? Essa cena, então, ela na verdade, ela é enquadrada, assim como as demais cenas, total de 8 cenas que nós vamos encontrar no teto, né? E nesse teto, então, nós temos na parte mais leste, né? Então, justamente essa cena aqui. Essa cena é muito importante porque mostra essa transição do mundo dos vivos para o mundo dos deuses, do mundo dos mortos, né? Onde nós vamos encontrar Senedim e a sua esposa, né? Então sendo apresentados aqui também nos hieróglifos, e vamos encontrar então o nome dessa deusa que sai desta árvore de sicômoro. O que é um sicômoro? É uma figueira, né? Então a figueira, vocês podem ver que ela é repleta com folhas, ela também possui os seus figos, né? Então brotando, né? E ela representa, essa figueira, a questão da abundância, ela representa o frescor também por conta da sua sombra, além também da água que é oferecida, né? Então pela deusa, tanto para a esposa Nefert quanto para Senedim, né? Vamos identificar também que a deusa ela tem na mão dela uma mesinha de oferendas, né? Então com novamente buquês, né? Então de flores de lótus que significam vida, né? E também pães, né? Então de vários tipos. Então você veja como essa árvore ela representa também essa questão da oferenda para o egípcio antigo, né? Agora, que deusa é essa que está saindo realmente de dentro da árvore?
é a própria deusa Nut, a deusa do céu, só que ela também representa essa questão da abundância, né? E como sabemos que é a deusa Nut? Porque aparece bem aqui o nome dela, Nut, Senhora do Céu, a Grande, né? Então, quando ela aparece desse jeito, ela aparece também com este epíteto, a Grande, né? Bom, reparem também que os mortos, eles estão acima de uma capela funerária, né? Então, muito parecido com a mastaba lá do Reino Antigo, mas é uma capela relacionada à parte simbólica, né? Então, não quer dizer que a capela dele fosse realmente daquele jeito, mas que nós temos aqui um aspecto de que os mortos estão dentro da capela recebendo as suas oferendas, né? Bom, por fim, nós temos aqui as duas laterais, né, que apresentam também pequenas oferendas. Então, a primeira delas, trazida pelo deus funerário Quebesenuf, que é um deus relacionado aos vasos canópicos, onde um dos órgãos era guardado, né? Então, também para Senedim, e aqui também relacionado ao deus Tote, né? Então, o senhor de Hermópolis, né? Para o servidor local da verdade, Senedim, né? Então, nós temos então essa configuração de um dos painéis do teto da tumba deste servidor do local da verdade, que é o Senedim, tá? Bom, um dos objetos então que nós podemos encontrar que foi encontrado, aliás, dentro da tumba de Senedim, foram as chaves, né? Então, claro que nós vamos mostrar uma das caixas com alguns dos charts, mas não foram somente esses que foram localizados, né? Mas vamos até ali então para ver essas peças, né? Bom, o que é uma charte em primeiro lugar, né? Então, a charte é uma estátua de um servidor. Quero que vocês observem o seguinte, que essa estátua, ela está justamente segurando, né, então, duas enxadas, né, e essas enxadas representam realmente o trabalho, né. Na tumba de Senedim tem uma cena em que ele está trabalhando, vamos dizer assim, justamente na questão da agricultura. E isso era muito importante para o egípcio antigo. Vamos lembrar que o alimento não podia faltar, né? E, portanto, os hieróglifos que tem no corpinho dessas estátuas fazem justamente essa relação mágica de que a estátua ela deveria tomar vida no outro mundo, trata-se de uma magia, para ativar, então, o potencial do trabalho dessa estátua e a estátua trabalhar para o morto lá no outro mundo, enquanto ele pode descansar. Então, a ideia é basicamente essa. Faz parte do Livro dos Mortos? Com certeza, né? Então é um dos capítulos também que está presente aí nesse famoso livro, né? Então, que nós tanto falamos, né? Reparem também que essas charts, elas podiam ser guardadas dentro de caixas, né? Então caixinhas como essa daqui, onde nós temos novamente Senedim e Nefert, né? Então sentados aí nos seus tronos. Veja bem que quando eu falei da porta para vocês, eles estavam sentados, né? Então a figura dos dois estavam sentados em cadeiras que tinham formatos de pernas de animais. A mesma coisa aparece aqui, né? Então você veja como as cenas elas acabam se repetindo também e reafirmam aquilo que o egípcio acreditava, né? Vamos identificar também os dois olhos, que podem significar olhar para fora, né? E, é claro, o formato também dessa caixa, que pode representar também digamos assim, um templo pré-dinástico do Baixo Egito, né? Então, como tínhamos aquele do Alto Egito, temos também o do Baixo Egito representado através dessa caixinha. Um outro exemplo também, que é de um outro nobre, que não é o Senedim, né? É também do Djihut-Hotep, que está logo aqui do lado, ó, né? Então vejam esse formato também relacionado a esse templo pré-dinástico do Baixo Egito, então pré-dinástico antes dos faraós ainda existir, né? Mas é claro que aqui também é datado da mesma época, né? E eu quero que vocês reparem também ali naquela figura, né, então, do Djihut-Hotep, que ele está sentado na cadeira dele, que tem também as patas de animais, mas observem também que ele está recebendo água, né, então, daquela deusa, né, então, que aparece na árvore, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a deusa Nut, a Grande, né, então, ou seja, a deusa que sai do sicômoro, né. E abaixo temos uma figura um pouquinho mais curiosa, que é um pássaro com uma cabeça humana. É o Ba, aquele símbolo, né, então, que a Vivian falou também numa live pra gente, que representa aquele potencial de locomoção, né, de deslocamento do egípcio, então, ou seja, do outro mundo para este mundo, e assim pode colher a oferenda que está sendo dada a ele, né? Então nós temos essa figura sendo representada logo aqui nessa outra caixinha.
E bom, um pouquinho mais antiga, já datando aí do primeiro período intermediário para o Reino Médio, temos aqui esta outra caixa de chaves, né, do Neferhotep, né? Então, esta outra caixa, vejam que ela é bem diferente das outras, apesar de conservar, né, então esse formato, já tem esse formato de um templo pré-dinástico do Baixo Egito, né? A diferença está justamente no formato da caixa, que representa, na verdade, um sarcófago dessa época também, do Reino Médio, né? Então, vocês podem ver que nós temos as magias sendo colocadas nas laterais, como se tivéssemos portas também aqui, ó, representadas, e os dois olhinhos que representam a possibilidade de que a pessoa que está ali dentro possa olhar para fora, possa olhar no dia, né? Então, essa é a importância, então, dessas chaptes que foram colocadas aí dentro de diversas tumbas, e você veja que essas chaptes ainda, elas são a evolução dos servidores funerários, né? Então, que a gente também já tinha conversado numa outra live, são servidores que representavam os vários trabalhos, né? Então, que os nobres queriam ter reproduzidos dentro da sua tumba, né? Só que com a evolução das práticas mágicas, a evolução da concepção da chegada até outro mundo e do trabalho até outro mundo, o servidor, ele pôde ser trocado então pelo chat, né? Então, que é justamente esse servidor para trabalhar por qualquer coisa que o morto precisasse lá no outro mundo, ok? Bom, gente, temos algumas perguntas? Temos uma pergunta, se as múmias que foram encontradas fora dos ataúdes, se seriam servidores do morto. Ah, sim. Não, na verdade, é muito possível que sejam parentes, né, então, dessa pessoa, justamente porque o que acontece, não se tem servos sendo colocados dentro da tumba, né, então, dessas pessoas, mas você tem a utilização e reutilização dessas tumbas por um longo período de tempo, né? Então, que nem a Vivian tinha falado no começo, é possível que dentro da tumba de Senedim tenha até 3, vamos dizer assim... Oi? Gerações, isso, né? Me fugiu a palavra. Então, 3 gerações da família de Senedim, né? Então, ou seja, a tumba foi construída por Senedim, mas aí você tem uma ampla geração, né? Então, sendo colocada, sendo enterrada, vivendo e trabalhando ainda em Deir el-Medina, né? Então, isso é tal como se fosse um mausoléu hoje, né? Então, muitas famílias têm, nos cemitérios, têm o seu próprio local para enterro, né? Então, várias gerações acabam sendo enterradas. Então, nesse caso do Senedim, é mais possível que sejam parentes, realmente, deles, descendentes, realmente, do casal, tá? É isso. É isso? Bom, quer vir para se despedir? Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado deste conteúdo, né? Então, foi preparado com muito carinho também para vocês, né? Isso, né? Nossa próxima live é nessa sexta-feira, então, às 16 horas. E a gente vai continuar explorando um pouco mais, então, agora, a respeito dessa questão da crença na vida além túmulo, né? De outros materiais que os egípcios também depositavam nas próprias tumbas para garantir essa vida eterna. A gente agradece, então, né? E boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.